no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Já fizemos essa leitura bíblica, no momento do culto, alguns momentos atrás, mas vamos repetir. É a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinando-os assim a orar. Como devemos orar? Jesus começa a ensinar então. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus irmãos, hoje comemoramos o Dia dos Pais. Tivemos uma grande programação aqui hoje, simples, mas de coração. Quando abraçamos os nossos pais, quando dizemos aos nossos pais quanto os amamos. Então, verdadeiras declarações de amor nós fazemos hoje pela manhã. E é provável, filho, que você tenha feito também essa declaração logo ao acordar para o seu pai. Tenha presenteado o seu pai nesse dia. Então, os filhos homenageiam os pais. Se existem filhos, porque existem os pais. Se existem os pais, porque existem os avós. Se existem os avós, porque existiram os bisavós. Se existiram os bisavós, porque existiram também os tataravós, tetravós e assim por diante. Mas, filhos, pais, bisavós, avós, tataravós, todos nós somos filhos de um mesmo pai. Então, nesta noite, nós queremos celebrar o Pai dos pais. Nós queremos pensar um pouco, nós queremos conhecer um pouco o Pai dos pais, que é o nosso Deus. Nenhuma palavra expressa melhor o caráter de Deus, nenhuma palavra expressa o que realmente Deus é, não ser essa palavra, Pai. Jesus, nas suas orações, sempre se referia a Deus como Pai. E nessa oração singular, nessa oração modelo, ele começa a oração: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Deste Pai do Pai nosso, o Pai dos pais, a que nós queremos refletir, pensar um pouco com vocês nesta noite. Pai, qual o significado do Pai para nós, esse Pai dos pais para nós? Pai presente. O Pai dos pais é um Pai presente. Diz o texto então: Pai nosso que estás nos céus. Não lá em cima, na atmosfera, mas um Deus abrangente, um Deus que é onipresente, e a Bíblia assim o apresenta. Deus presente em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele está presente onde os seus filhos estão. Ele está presente onde aqueles que o buscam estão. Então, nós somos seus filhos, porque um dia aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Somos filhos de Deus duas vezes, porque, em primeiro lugar, porque Ele nos criou, em segundo lugar, por adoção, por Jesus Cristo. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Nos diz lá João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós podemos abertamente chamá-lo de Pai. Ele não era somente o Pai de Jesus, mas é o nosso Pai também. Então Ele é o nosso Pai, Pai presente na nossa vida. Critica-se muito os nossos pais, e a crítica geralmente é essa: pais ausentes, pais que não acompanham o desenvolvimento dos filhos, pais que não estão perto dos filhos, pais que trabalham tanto, trabalham e não estão presentes na vida dos filhos.
O nosso Deus não é esse tipo de Pai. Ele é um Pai presente. Ele não está limitado ao templo. Ele é Espírito, né? Todos que adoram em Espírito e em verdade. Ele não está no Monte Gerizim, ele não está em Jerusalém, ele está em todo lugar. E ele está bem pertinho de nós. Ele está junto a nós. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, quer nos momentos fáceis, quer nos momentos difíceis. Este Pai nunca está ausente da nossa vida. Nós podemos estar passando por maior dificuldade, maior problema, mas o que nos consola é que nós nunca estaremos sozinhos. Esse Pai está conosco. Davi, no Salmo 23, nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Então quer passemos por momentos alegres, momentos felizes, esse Pai está conosco. Quer passemos então pelo vale da sombra da morte, perto da morte, na maior enfermidade, sozinhos no leito de hospital, nós não estamos sozinhos. Esse Pai está sempre conosco. Muitos pais, por motivos os mais diversos, motivos esses egoístas, separam-se dos seus filhos, separam-se dos seus filhos, estando com eles somente nos momentos alegres. Muitos pais só querem estar com seus filhos nos momentos alegres. Qualquer motivo é motivo de abandonar seus filhos e deixar seus filhos sozinhos. Deus é Pai presente. É Deus sempre presente. Salmo 27, versículo 10, nós encontramos a seguinte palavra. Salmo 27, versículo 10. Se meu pai e minha mãe não me abandonarem, então o Senhor me recolherá. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Então, mesmo que meu pai ou minha mãe venham me abandonar, o nosso conforto, a nossa alegria é que o nosso Pai Celeste jamais nos abandonará. Ele estará ao nosso lado, Ele nos recolherá. Então, Pai presente. Em segundo lugar, Pai protetor. Pai protetor. Ele diz nesse texto: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13. Pai que, recordo-me há poucos dias de um pai lá em São Paulo que, vendo o seu filho ameaçado por um assaltante, por um ladrão que invadia a sua casa, então a arma do inimigo, do assaltante, endereçada ao seu filho, aquele pai se projetou para salvar o seu filho, para socorrer o seu filho, para proteger o seu filho. E aquele pai foi morto na frente do seu filho, na frente da sua família. Então, isto é uma característica de todo pai. A missão do pai, então, do pai terreno, é proteger os filhos dos inimigos. E são muitos os inimigos que atacam os nossos filhos. Existem vários ladrões, exploradores de menores, más companhias, os vícios, as drogas, as enfermidades, até mesmo a morte. Então, os inimigos estão aí tentando destruir a nossa família, tentando roubar nossos filhos. Então, são muitos os ladrões dos nossos filhos. Mas é preciso que os pais estejam sempre atentos. E o pai verdadeiro, ele é protetor, então, da sua família. Ele é protetor, então, da sua prole. Ele é protetor dos seus filhos. Isso é uma coisa natural nossa. Qual pai que vai deixar o inimigo destruir o seu filho, matar o seu filho? Ele está disposto a morrer por seu filho. Isso é comum até nos animais. Vocês veem esses Globo Repórteres da vida, não é? Sobre os animais. Então, se a fêmea está ali cuidando dos filhotes, os filhotes estão rodeando ali em volta, o pai está sempre supervisionando. Então, o macho está sempre olhando para que nenhum predador venha destruir seu filho, venha soltar seu filho. Nosso Deus, então, o Senhor nos protege diante das tentações do inimigo. Os filhos de Deus estão sempre tentados. Satanás está ao nosso redor. 1 Pedro diz isso.
como um inimigo, como um verdadeiro leão, tentando nos tragar, tentando nos derrubar, tentando nos matar. Mas nós devemos resistir a este inimigo através da nossa fé. Então o Senhor nos protege das tentações do inimigo. O Senhor nos protege do mal. Assim como nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela fé, nós vivemos também pela graça, nós vencemos o inimigo pela graça, nós nos santificamos a cada dia pela graça. E no livro de Judas, lá no final da Bíblia, no versículo 24, nós encontramos o seguinte: diz Judas: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para apresentar-vos sem mácula e com grande alegria da sua glória. Então Satanás está fazendo tudo para que nós tropecemos, para que nós caiamos, para que nós nos desviemos do alvo, para que nós pequemos. Mas o Senhor, esse Senhor que nos salvou, é esse Deus que nos santifica, é esse Pai que nos santifica também. A graça do Pai está sobre nós, por isso nós venceremos. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeço, esse Deus está conosco, Ele é poderoso para nos impedir de cair. A Ele então toda a glória, toda a honra neste dia dos pais. Terceira palavra, provedor. Diz o texto da oração do Pai Nosso: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensina então a pedir provisão para a nossa vida. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, trabalhamos, às vezes ficamos desempregados, mas a Bíblia nos diz que nunca viu o justo mendigar o pão. A Bíblia nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós temos um Pai que é pastor, temos um Deus que é o nosso Pai, é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Então Ele jamais irá nos desamparará, Ele jamais irá nos desamparar de modo algum. Ele é o nosso provedor, teremos o pão de cada dia. Então Ele é sistemático na sua proteção. Ele não enche a nossa casa de pão. Já pensaram bem se Deus mandasse o pão, enchesse nossa casa de pão? Não é? Lá no deserto Deus mandava o maná, a provisão para cada dia. Poucos dizem, então, pão de cada dia. Esteja certo, as dificuldades podemos ser muitas, mas nunca faltará um pão na sua casa, porque você tem um Pai que cuida de você. Assim como o pai terreno, trabalha para sustentar seus filhos, ele sai de madrugada, é do suor do seu rosto que ele consegue dinheiro para comprar o pão, para comprar o arroz, para comprar o feijão, para sustentar a sua família. O nosso Deus também trabalha por nós. Todo pai trabalha dignamente, uma questão de honra para o pai sustentar a família. Embora hoje as mães estão saindo à luta, mas com essa vontade nossa, nós somos provedores da casa. Então é uma questão de honra sustentar a família. Deus trabalha por nós, Ele supre as nossas necessidades. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, Ele nos diz então que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, pelo que havemos de comer, por aquilo que havemos de beber, de vestir. Então Ele nos diz que Deus cuide de nós, assim como Deus cuida da ave no céu, Deus cuidará de todos nós. Então mantenhamos a nossa confiança em Deus. Pai também, esse Pai divino é amoroso. É amoroso. É normal então a um pai amar seus filhos. E seu amor geralmente é um amor abnegado, um amor sacrificial. O pai está disposto a tudo por seus filhos. Ele ama incondicionalmente seus filhos. Ele se entrega por seus filhos. Ele se doa por seus filhos. Ele trabalha árduo, ele enfrenta chefes chatos, não é? Mas que prazer, ele vem para casa feliz e sabe que vai encontrar seus filhos queridos. Então ele se entrega. No entanto, existem pais que decepcionam, pais que não se preocupam, que não amam seus filhos. Deus, no entanto, nunca nos decepciona. Um pai pode abandonar seu filho, uma mãe pode abandonar seu filho, pode desprezar seu filho, mas Deus, o nosso Pai, jamais nos decepciona, jamais nos abandona. Isaías 49, abre sua Bíblia, Isaías 49.
Isaías 49, versículo 15, esse texto tão conhecido de Isaías. É uma referência às mães. O povo de Israel está enfrentando dificuldades, lutas, e Deus dá essa promessa de encorajamento para aquele povo. Isaías 49, 15. Pode uma mulher se esquecer de seu bebê e deixar de se compadecer do filho de seu ventre? Pode uma mulher se esquecer do seu bebê e deixar de se compadecer do filho de seu ventre? Jamais, não é? Mas nós temos visto ultimamente algumas mães abandonarem seus filhos. Mas isso pode acontecer, é difícil, mas isso pode acontecer. Mas ainda que aconteça, eu não me esquecerei de ti, Israel. Então, ainda que um pai abandone seu filho, deixe de amar seu filho, despreze seu filho, eu, o pai de vocês, eu sou o pai de vocês. Isso jamais acontecerá comigo. Eu jamais esquecerei de vocês. Jamais. Deus é sempre amor. Sua essência é amor. Ele é amor. Seu amor é incondicional. Ele nos ama, embora sabendo quem somos. Ele sabe quem somos, sabe das nossas deficiências, sabe dos nossos erros, mas mesmo assim, Ele nos ama. Ele podia nos abandonar, Ele podia nos deixar de lado, mesmo sabendo quem somos, pecadores. Ele não nos ama pelo que somos, Ele não nos ama pelo que temos, Ele não nos ama pelo que fazemos. Deus nos ama incondicionalmente, mesmo sabendo quem somos. Seu amor é eterno. Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, abra sua Bíblia, Jeremias 31, versículo 3. Deus sempre nos amou e sempre nos amará. É eterno o seu amor. Jeremias 31, versículo 3. O Senhor apareceu a mim de longe. Com amor eterno te amei, por isso te atraí com benignidade. Deus sempre nos atrai com benignidade. Ele é sempre um ponto de atração para nós, porque o seu amor é eterno. Seu amor é eterno. Seu amor é imutável. Sempre Ele nos amar, irá nos amar. Esse amor de Deus nos instrui. Ele nos ama tanto que quer que andemos nos seus caminhos. Assim como Ele diz lá em Provérbios 22, 6, instrui o caminho que deve andar. Então Ele nos deu a sua palavra para nos instruir, para que vivamos bem, uma demonstração do seu amor. Ele às vezes nos disciplina. E Hebreus 12, versículo 7 nos diz então: qual pai que amando o seu filho não disciplina, não corrige? Então o pai corrige o seu filho porque ama o filho, quer o bem do seu filho. Então às vezes Deus nos faz sofrer, Ele nos ensina através do sofrimento. Às vezes Ele nos disciplina da maneira mais diversa. Ele está nos disciplinando porque nos ama. Então seu amor é incondicional. Deus que amou, meu Deus é amor, que antigo amor, que excelso amor. E nosso Pai é um Pai amoroso. É um Pai também amigo. Pai amigo. Não existem distâncias entre nós e nosso Deus. O nosso falso conceito, às vezes nós queremos entender Deus olhando para o Pai terreno. Poderia ser o contrário, nós olharmos para Deus e melhorarmos com o Pai. Então, em virtude de termos vários tipos de Pai, às vezes nós criamos um Deus também diferente, que não é o Deus bíblico, não é o Pai que a Bíblia ensina. Então muitos pensam em Deus como um Pai tirano, um Deus tirano, mau, perverso, que qualquer coisinha está matando, ou um Deus policial que está sempre a nos vigiar. E nós teremos esse Deus porque Ele é um policial e pode nos levar para a cadeia, pode fazer mal a todos nós. O policial está sempre ao nosso alcance. Ou um Deus carrancudo, cara fechada, não é? Nosso Deus é amor. Ele é alegre, Deus jovem, Deus alegre. Está sempre pronto para nos ouvir, porque Ele é amigo. Não devemos ter medo de Deus, fugir de Deus, achando que Ele é um policial. Não, Ele é amigo. E entre amigos há intimidade. Entre amigos, um conversa com o outro livremente. O amigo pode ir à nossa geladeira, o amigo pode entrar na nossa casa sem avisar, não precisa avisar que vai chegar. Amigo, então, é intimidade. E esse Deus está sempre pronto para nos ouvir. Ele é Deus de perto e não de longe. Nós cantamos sempre.
Deus de perto, Deus que ouve as nossas preces, Deus então que promove intimidade, Ele ama essa intimidade. Nós acabamos de cantar, leva-nos além, num contato mais profundo, num relacionamento mais profundo. Qual o seu relacionamento com esse Pai? Você crê então nesse Deus distante? Não, nesse Deus de perto, não de longe. Deus que é amor, Deus que é justiça, mas é amor. Deus que é amigo. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Deus tem prazer em se relacionar conosco. E Ele se relaciona conosco não como escravos. Ele não nos chama de escravos, mas Ele tem prazer em se relacionar com seus amigos. Nós somos seus amigos, não seus escravos. Por isso Jesus nos diz lá em João 15, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Eu chamo de amigos, nós somos amigos, Deus é nosso amigo. E por essa razão, nós temos tanta liberdade com o nosso Deus. Ele não é um Deus tirano, que nós não nos importamos, nós temos prazer em chegar perto de Deus e dizer para Deus: Pai, eu pequei. Porque Ele é Pai amigo. Jesus nos diz na sua oração: perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Então a nossa oração é um momento de confissão. Nós sabemos que esse Pai que é justo, esse Pai é amigo, Ele está pronto a nos ouvir. Ele não é um Deus tirano que vai lhe matar porque você pecou. Mas João nos diz lá na sua carta: se confessarmos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e mentimos para nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então esse Pai nosso que está no céu, Ele está tão perto de nós, Ele é tão nosso amigo, é uma verdadeira intimidade entre nós e esse Pai. Então Ele tem prazer em ter essa intimidade conosco, esse relacionamento conosco, que nós não devemos temer nada e simplesmente dizer: Pai, eu pequei. Pai, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas dívidas, Senhor, que eu tenho para contigo, perdoa as dívidas que eu tenho para com o meu próximo, perdoa-me, Senhor. Porque Ele é o Deus amigo, Deus da intimidade. Outra qualidade de Deus é um Deus atencioso. Atencioso. Mais do que estar presente, Ele ouve, Ele nos ouve, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento às nossas necessidades. É um Deus atencioso. Que adianta um pai dar tudo para o seu filho, dar todos os presentes? Ele imagina às vezes o que o filho quer e toma de presente. Isso é importante, demonstrar amor através de presente para os nossos filhos. Mas os nossos filhos não querem somente presente, nós dizemos que o filho quer a presença. Mas às vezes nós precisamos analisar a qualidade dessa presença, a qualidade da presença do Pai. Não basta estar dentro de casa. Então essa presença é engrandecida quando o Pai dá atenção ao filho. O Pai ouve o filho. Ele nota, ele observa o filho, ele observa o comportamento do filho. O filho demonstra claramente que está mal na escola, houve problemas de relacionamento com seus amigos, há problema sentimental que ele está enfrentando. E um pai, então, atento, um pai que tem atenção ao seu filho, ele vai ajudar este filho. O nosso Deus, nos diz a Bíblia, quando Jesus fala em Mateus 6, versículo 8, ele diz assim: não vos assemelheis a eles, pois nosso Pai sabe das coisas que necessitais antes de eu pedir-lhes. Deus está observando você, Deus está atento à sua vida, Ele demonstra atenção, Ele dá atenção a você, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus problemas, mesmo antes de você colocá-los na oração, mesmo antes de você pedir, Ele conhece as suas necessidades. No versículo 32, Jesus também nos diz: pois os gentios procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Vosso Pai Celestial sabe das necessidades de todos vocês, de todos vós. Ele conhece nossas necessidades e nos dá atenção. Esse Pai é um Pai atencioso.
Pai atencioso. Outra palavra, íntegro. Nosso Pai é um Pai idôneo. Nosso Deus é um Deus idôneo. Nele não encontramos falha alguma, pecado algum. Se ele tivesse condição de pecar ou de mentir, ele não seria Deus. Os homens pecam, os homens mentem, mas Deus jamais. Deus é Deus idôneo. Não existe uma mancha em Deus, não existe um erro em Deus. Ele é íntegro em todas as suas atitudes. Ele é perfeito em todos os seus atributos. E Jesus nos diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E nesta oração Jesus demonstra a santidade do nosso Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então santificado seja o nome desse Pai. Deus é perfeito. Então se esse Pai é santo, se o nosso Deus é santo, Ele quer que nós também sejamos santos. Como nós temos um Deus santo, como nós temos um Pai que é santo, e nós vivemos na imundície, no pecado. Se o nosso Pai é um Pai santo, os seus filhos também serão santos. E o desejo deste Pai é que, sendo Ele santo, Ele quer que seus filhos também sejam santos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, desafio para todos nós: procurar a santidade. Nós podemos confiar nesse Deus. Esse Deus jamais irá falhar, porque Ele é Deus santo. Esse Deus não pode pecar. Esse Deus não pode nos enganar. Tudo que Ele promete, Ele cumprirá. Outra palavra sobre Deus é incentivador. Deus é incentivador. Quando o povo estava ameaçado lá no Egito, então andando pelo deserto, e de repente surge um mar vermelho, e o povo ficou apavorado. E se revelou contra Moisés. À frente do mar vermelho, atrás dos egípcios. E aí vem aquele ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem jeito. Para onde fugir? Para onde ir? Então há momentos que não temos saída. Mas naquele momento, sem saída, Moisés orou ao Senhor. E o Senhor disse: marche, diga ao povo de Israel que marche. Diz ao povo de Israel que marche. O povo então não retrocedeu. O povo então começou, Moisés à frente, e o mar se abriu, e o povo passou por aquele mar, atravessou o mar. Então existem muitos momentos na nossa vida que parece que estamos diante de um mar. O caminho está fechado, mas Deus abre todo o caminho. Por isso, nesses momentos, devemos confiar, lembrar sempre que nós temos um Pai. E este Pai nos incentiva, este Pai não nos manda voltar atrás, mas este Pai nos diz: vá em frente, eu estou com você. Vá em frente, confie em Deus, você não está sozinho. Lembre-se de Davi, diante daquele monstro, daquele gigante. Davi confiou em Deus. Saul tentou colocar as armaduras de Saul em Davi. Davi não conseguia andar. Mas com a fé, era a grande arma de Davi, sua fé em Deus, ele venceu o inimigo. Então nós venceremos os inimigos, nós caminharemos, as portas se abrirão, os mares irão se abrir diante de nós, se nós confiarmos, lembrarmos sempre que nós temos um Pai, e este Pai nos incentiva, vai em frente, seja otimista. A experiência de Caleb e Josué também, quando diante do relatório pessimista daqueles espias, não é? Caleb levanta o povo, a moral do povo, dizendo: vamos, possuamos a terra, o Senhor está conosco, o Pai está conosco, então vamos em frente. Então este Pai nos empurra para frente, este Pai nos faz progredir, ter vitórias, ir em frente sempre, nunca desanimar. É o Pai que nos incentiva. Em último lugar, última palavra, Ele é incansável. Um Pai incansável. Às vezes os pais desanimam os seus filhos, não é? Às vezes quando converso com pais que os filhos estão enfrentando problemas de drogas, e os pais dizem: não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Desiste.
pais querem fugir, ou então preferem entregar um filho, preferem que ele seja preso, que ele está causando problemas demais. Por maior que sejam os nossos pecados, Deus é incansável na sua luta por nós. Deus não desiste de nós. Ele é o Pai que não desiste dos seus filhos. Deus não se cansa de nós, não desiste. Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Ele quer sempre nos recuperar. Ele quer sempre nos levantar. Ele é Pai de amor. Faz-nos lembrar a história do filho pródigo, não é? Nós chamamos a parábola do filho pródigo, mas ele se chama da parábola do pai pródigo. Aquele filho fez tudo o que estava errado, mas o pai continuava amando aquele filho, esperando aquele filho voltar. Ele não desistia do filho, incansável na luta para trazer o filho de volta, sempre orando ao Senhor para trazer aquele filho de volta, para aquele filho voltar. E no dia que aquele filho voltou, foi um dia de muita alegria. Pai incansável. Pais verdadeiros são incansáveis na luta por seus filhos, pela melhoria de seus filhos, não abandonam seus filhos. Nosso Deus é incansável, Ele luta por nós, Ele peleja por nós, sempre nos dá uma segunda chance. Veja essa historinha que será projetada agora. Veja essa historinha. Apague as luzes aqui. Eu já contei essa história há muito tempo, talvez você já esteja esquecido. É bom relembrar. Mais uma chance. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens e um único filho, seu herdeiro, que gostava de fazer festas e estar com seus amigos e nunca ouvia os conselhos do seu pai. Um dia o velho pai, já avançado em idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro dele, o próprio pai fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de teu pai. E disse ao filho: eu já estou velho e quando eu partir, você tomará conta de tudo. Talvez você deixe a fazenda nas mãos dos empregados e venda todos os bens para se sustentar e gaste tudo. E quando não tiver mais nada, teus amigos se afastarão de você e só então se arrependerá amargamente de não ter dado ouvidos a teu pai. Foi por isso que construí essa forca. É para você. Quero te prometo que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem rico achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu, pensando que isso jamais pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como seu pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e até a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo. E lembrou-se das palavras do seu pai. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e avistou um pequeno celeiro. A passos lentos dirigiu-se até lá e entrando, viu a forca e a placa empoeiradas e então pensou: eu nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Então ele subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e pensou: ah, se eu tivesse uma nova chance. Então se jogou do alto nos degraus e por um instante sentiu a corda apertar sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente e o rapaz caiu no chão. Sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras e brilhantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete. Nele estava escrito: esta é a tua nova chance. Com amor, teu velho e já saudoso pai. Deus é exatamente assim. Quando nos arrependemos, Ele sempre nos dá uma nova chance. Então este é o nosso Pai, sempre querendo nos recuperar, sempre nos dando uma nova chance. Eu concluo essa mensagem, esse lembrete aos irmãos no Dia dos Pais, que esse Pai é eterno. Os nossos pais um dia nos deixarão, um dia eles morrerão.
mas a grande certeza que o nosso Pai Celeste, Ele é ilimitado, Ele é Espírito, Ele não tem corpo como nós, então Ele nunca morrerá, Ele é eterno, Ele viverá para sempre. E nós que um dia saímos da casa do Pai, nós voltamos à casa do Pai pela fé. Então, se nós somos filhos do Pai, porque um dia entregamos as nossas vidas a Jesus, e a certeza que temos é que um dia voltaremos à casa do Pai, iremos para a casa do Pai nos céus. Jesus nos diz, então, João 14: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, na casa do meu Pai há muitas moradas, senão o louvor eu teria dito: vou preparar um lugar. Quando for, eu estiver, ali estarei vós também. A casa do Pai, Jesus está presente, o Pai estará presente. Então, que bênção caminhar neste mundo com todas as provações, com todas as dificuldades, sabendo que temos um Pai e que um dia vamos voltar para a casa do Pai. Então nos alegremos sempre por termos este Pai como nosso Senhor, nosso Pai dos céus. Que Deus nos abençoe.